Olá, pessoal. Agora sim, estamos no ar, finalmente. Agradeço a compreensão de todos vocês. Hoje eu fui desalojada aqui das minhas instalações, entre aspas, do meu estúdio improvisado e fiquei sem lugar, mas agora consegui aqui me organizar para a gente bater um papo, conversar sobre um assunto tão difícil e tão antigo, que são as guerras, né? As guerras, as batalhas, os conflitos estão na humanidade desde a sua origem, desde a origem da própria humanidade, né? Mas tivemos períodos em que os conflitos se intensificaram. Por exemplo, o século XX, duas grandes guerras, né? E agora, essas duas últimas décadas também, se intensificou tanto o número de conflitos de média ou intensa violência, como o número de guerras. Eu fiz uma série de pesquisas, né, e não bate muito bem os números. Alguns falam que a gente deve ter 8 guerras atualmente, outros falam em 10, mas em torno disso é muito. Uma só já seria bastante, né? Já seria desnecessário. Ou sim, vamos falar dos desalojados, né? Exatamente. As pessoas que ficam, perdem a sua referência, a sua cultura, tem que sair do seu país, da sua cidade, e se tornando refugiados. E aí abre uma série de questões também. O fato é que a guerra é uma fonte de sofrimento, de violência e de traumas, que não se encerra com o final da guerra. Leva-se de 3 a 4 gerações, se não mais, para elaborar os traumas de guerra. Boa noite, pessoal. Chegando aqui, Maria Júlia, todos vocês que estão entrando. Então, assim, acho que hoje, né? Hoje eu falo nos últimos anos, as cenas de guerra são muito comuns, mesmo para quem nunca viveu uma guerra, porque passa atualmente, então, se transmite ao vivo, né? Esse horror todo da guerra. Então a gente consegue ter uma ideia, porque tenho certeza que para quem está lá é infinitamente pior, porque a pessoa literalmente sente na pele, no seu psiquismo arrasado por tanta violência. Então, assim, hoje eu queria conversar com vocês sobre a guerra e conto com a participação. Vocês podem fazer perguntas, comentários e tudo mais, tá? Nós temos essa guerra agora que acaba de começar, né? A guerra de Israel e o grupo terrorista Hamas, uma região muito complexa, e eu não vou entrar aqui nas questões políticas, e não é para não criar, vamos dizer, inimizade ou coisa do tipo, não, é porque é um tema muito, muito complexo. Então eu vou deixar isso para quem dedicou uma vida inteira para estudar. Toda essa parte política, sociológica da guerra. Então tem muitos especialistas, inclusive aqui no Brasil, em Oriente Médio, em toda essa região, que vai poder falar disso com muito mais segurança, né? Claro que eu li muito sobre, até porque o tema do meu doutorado foram as implicações do refúgio, né, no psiquismo. E eu estudei né, conheci o drama de pessoas que vieram refugiadas da Síria. Então, eu tive que contextualizar tudo isso. Eu fui para a parte legal, geográfica, relações internacionais e etc., né? Política, precisa sim, para a gente contextualizar, para a gente entender o sofrimento, seja do paciente que nos procura no consultório, seja das pessoas com quem a gente se propõe a fazer uma
pesquisa e compreender esse fenômeno psíquico ou social, a gente precisa conhecer não só os mecanismos psíquicos, mas também a cultura e a política que configura toda a situação que gerou a catástrofe, no caso a guerra, no meu estudo foi a Síria, mas a gente tem, já depois da guerra da Síria, Rússia e Ucrânia, e agora essa que eu acabei de citar, a mais recente, né? Dando boa noite aqui, um abraço, uma Zezinha. Então, assim, quem viveu uma guerra, né, fica não só com uma marca no sentido do trauma, coleciona perdas, infelizmente, né? Perdas físicas, objetivas, perdas de pessoas, perdas financeiras, perda do patrimônio, a casa é destruída e por aí vai. Então, é mais do que uma mudança de vida, é praticamente uma destruição da vida dessas pessoas, da vida de um povo, né? Ou de uma nação. Então, é algo assim que, por mais que a gente veja na televisão, a gente não consegue aprender na totalidade, claro, o que acontece lá. Imagina você, tá dentro da sua casa, cai uma bomba em cima, né? É daí para lá, né? Eu conversei com os refugiados sírios, tem histórias assim muito complicadas. Mas, pensando aqui no texto do Freud, né? Ele e Einstein trocam correspondência em 1933 sobre a guerra. Então, Einstein escreve, né, primeiro, aí o Freud responde a partir das colocações do Einstein, né? E eu achei tão interessante que ele faz assim, o Freud, né? Uma coisa interessante que hoje já não é tão comum, e talvez isso explique um pouco essa explosão de agressividade que mantém essas guerras todas por aí. Mas essa falta de gentileza, a falta de valorizar o outro, não que isso não aconteça mais, mas acontece bem menos do que quando se tinha um outro tipo de valores reinando e etc, né? E que valores são esses? Do respeito ao próximo, a humanidade, o respeito à humanidade, a essência das pessoas, né? Não só as questões superficiais, estéticas ou materiais, mas acima de tudo, a essência do humano. Ah, que pena, será que eu não vou achar aqui que ele diz... Como é que é? Eu achei tão bonitinho. Só um minuto aqui. Ah, olha só, né? Ele começa a responder a carta do Einstein e aí ele fala assim: o Senhor me tirou o vento das velas, por assim dizer, mas eu vou navegar com prazer no seu rastro e me contentar de confirmar tudo que o Senhor propõe, na medida em que o apresentarei de maneira mais ampliada, de acordo com o melhor do meu conhecimento ou da minha suposição. Olha a humildade, né? É o que eu conheço ou o que eu acho que eu conheço? Então, hoje a gente vê muito essa briga de egos, essa coisa do narcisismo. Eu estou falando das relações cotidianas, das relações sociais, familiares, muita disputa. E veja a elegância com que ele recebe a correspondência do Einstein, e não inclui subserviência. Porque ele fala aqui, olha, não quer dizer que ele tem que se submeter, não se trata disso. Ele elogia todo o texto do Einstein e aí diz que vai, no rastro desse texto, apresentar de maneira mais ampliada. Então veja que ele não se curva, não se trata de uma submissão. Então dá para a gente continuar, né, existindo na nossa força sem destruir o outro. Mas enfim, isso foi só um parêntese, gente. Bom, aí o que o Freud vai falar da guerra, né, que também essa história de que há muito tempo, em qualquer espécie animal, né, a disputa, ela sempre é o primeiro recurso
que o animal, inclusive o homem, lança a mão da violência, né? E essa é uma grande questão, principalmente para o animal inteligente, como dizem que somos. Então, ele fala que, no entanto, entre os seres humanos tem um fator complicador, além daqueles que os animais irracionais enfrentam, que é o enfrentamento pela violência. Ele fala que os humanos, além de empregar a violência em suas disputas, vai ter também conflitos de opinião. Como se não bastasse, né, essa agressividade dirigida ao outro, soma-se a isso, cada um levantar a sua bandeira, né, ou muitas bandeiras, e ficar essa briga de opinião alimentando a violência. Então ele fala assim, será que a gente não vai alcançar uma abstração, uma outra forma de decidir os embates, né? Bom, e aí o Freud vai falar que bem no início da civilização era a força muscular, né? O homem saía no braço. Isso não acontece mais, né? Imagina, todo mundo, infelizmente acontece, não tanto como antigamente, lá na pré-história, mas ainda hoje as pessoas saem no braço mesmo, na agressão física. E aí nós não estamos falando aqui de brigas de um exército contra o outro. Também vamos pensar aqui até nas brigas domésticas, né? Não é proibido a gente estender essa discussão para refletir esses pontos, né? Depois, com a evolução, né, da civilização, vem o uso de ferramentas, e aí a gente pode pensar inclusive nas armas, né? Que cada vez são mais sofisticadas, né? A gente tem isso hoje, então isso superou, claro que os exércitos hoje não é mais corpo a corpo há muitos séculos, né? São tecnologias que estão ali à disposição dessa destruição, dessa briga. E aí o Freud vai falar, né, que depois disso vem um outro tipo de instrumento, que é a superioridade intelectual, que vai começando a tomar lugar da força bruta. Mas até certo ponto, né? Porque, infelizmente, os embates não se dão só no campo das ideias. Infelizmente, a gente está vendo aí em torno de 10 guerras neste momento. A guerra da Síria, por exemplo, que foi o meu campo de estudo, já tem 12 anos. E não tem sinal de que o fim está próximo, ninguém sabe. Né? Então você imagina um país em guerra há 12 anos. E eu estou falando de guerra civil. Então é o governo contra o povo. Eu estou até escrevendo um artigo, né, onde eu exploro isso como um filicídio, né? É o pai simbólico, né? O Estado enquanto protetor, aquele que deveria assegurar a cidadania, segurança e etc., é quem está matando as pessoas, é quem está destruindo o país. Então isso é muito complicado. Inclusive, uma das pessoas que eu entrevistei, e eu lembrei aqui quando eu estava relendo esse texto do Freud hoje, porque ele vai dizer assim num dado momento, né, que as pessoas são convocadas para matar as outras. E isso me trouxe a fala do primeiro refugiado que eu entrevistei para a pesquisa do doutorado. Eu perguntei para ele, né, como que o refúgio surgiu na vida dele. E claro que eu já tinha lido bastante coisa antes de ir a campo, então, né, geralmente as definições clássicas de refúgio, a pessoa sai em busca de abrigo, um lugar seguro, proteção à vida, etc. e tal. E aí ele me quebra as pernas, né? No bom sentido, porque ele diz assim, eu saí da Síria para não matar, enquanto o mais comum seria ele dizer que
a partir da teoria da literatura, né, sobre a guerra e o refúgio, seria sair para não morrer. Ele não, ele saiu para não matar. Por quê? Muitos militares abandonaram o exército e o governo então começou a impor a participação da polícia civil para ocupar o lugar desses militares. Com isso, como ele disse, abre aspas, né? Eu ia ter que lutar e matar as pessoas que estavam brigando pelo mesmo objetivo que eu acredito, a mesma ideia que eu acredito, que era a liberdade. O regime da Síria é ditatorial, então o que eles querem é a liberdade. Bom, e o Freud vai falar isso, né, de uma certa crueldade aí, que é colocar as pessoas no campo de batalha. Mas é um texto relativamente grande, médio, enfim, mas ele vai, e eu selecionei aqui alguns aspectos para a gente falar sobre, tá? E eu vou falar mais sobre a pulsão de morte, né? A violência, a destruição está ligada à pulsão de morte. Antes, porém, eu vou ler aqui uma frase bem curtinha do Freud nesse texto, que ele vai dizer aqui, ó, que na verdade, cadê, ó? Vamos lá. Tem duas partes, pelo menos, numa guerra, né? E a ideia é que uma elimine a outra, de preferência, né? Não é que ele diz que ele acha isso, mas é como ele vê o que motiva, o que sustenta uma guerra. Uma das partes quer eliminar, inclusive matando o seu opositor, porque aí não tem como esse opositor voltar para uma nova disputa, para uma nova batalha. Então o Freud fala assim, mas tem uma outra forma também de acontecer, que é manter sob o seu julgamento, preso mesmo em cárcere, alguns desses opositores que aí viram moeda de troca, como a gente viu agora o Hamas fazer, capturando muitos israelenses e mantendo como refém, né? Olha só, esse é um texto de 1933. Então, assim, o homem, a cultura evolui até certo ponto, até a página 2, né? Tem muito ainda o que elaborar, trabalhar, diria até domesticar. Aliás, o Freud fala no texto, né, que uma dos caminhos, né, para abrandar essa fúria, essa capacidade de destruição, dirigindo, sublimando, né, o impulso destrutivo, o impulso de morte. Então, ao invés de brigar, que a gente possa transformar isso em arte, ou em caridade, ou, enfim, até em trabalho braçal, por que não? Né? Uma habilidade que a gente possa desenvolver e etc. Bom, então ele vai falar assim, né, que o que poderia diminuir a diferença entre as partes, que geralmente tem um lado bem mais poderoso em termos de força mesmo, de arsenal, de luta e etc., o que poderia contribuir era, se esse grupo menos forte, vamos dizer assim, se eles pudessem se unir em torno de laços afetivos. E isso ocorre por meio da identificação. Então, as pessoas tendo uma palavra que hoje está se usando muito, né, um propósito comum. Por exemplo, quando quando Hamas atacou, né, Israel, o que a gente tem visto? Israelenses ou descendentes de várias partes do mundo indo lutar, indo para Israel para lutar nessa guerra, né? Enfim, infelizmente tem guerras que não se consegue evitar, porque quando você é atacado, você precisa de uma resposta
para não ser aniquilado. Então, tudo isso o Freud vai problematizar aqui, né? Mas ele fala que não é qualquer tipo de união entre as pessoas que compõem uma comunidade. É uma união estável e duradoura. Porque se um grupo se junta para uma única batalha e depois ele se dissolve, ele perde a força. Então tem que ter um país, uma comunidade, uma família, enfim, integrada e bastante unida. Bom, mas eu vou passar aqui, até porque alguém já perguntou, eu não vi quem perguntou, mas já falaram da questão do impulso de morte, né? Vamos lá. Antes, mais um parêntese. O Freud vai trabalhar muito nesse texto a ideia da cultura como um antídoto da violência. Então, quanto mais a gente se instrui e conhece, nós temos possibilidades de dar outro destino à pulsão destrutiva, à pulsão de morte, né? Então, ele fala aqui, olha, há ainda uma outra fonte de modificação do direito, que só se manifesta de maneira pacífica. Trata-se da transformação cultural dos membros de uma comunidade. Né? Então, promover a cultura nas suas mais diversas formas, tanto essa cultura formal, estudo e etc., como a arte e outras formas, né, de se disseminar a cultura. Bom, e aí ele vai falar que o que mantém uma comunidade coesa são duas coisas, né? Primeiro, a coação da violência, né? Ou seja, você vai por mal, pela força, pela obrigação, ou pelos laços afetivos, como eu falei agora há pouco. Que no termo psicanalítico a gente vai dizer identificação. Você se reconhece ali naquele grupo, no outro, porque vocês dividem, compartilham o mesmo pensamento, o mesmo comportamento e por aí vai. Então ele retoma aqui aquela ideia da força intelectual. Ele diz assim: a tentativa de substituir o poder real pelo poder das ideias ainda se vê condenada ao fracasso, infelizmente, né? Sim, ele propõe a guerra, como ele fala que a guerra, né, Maria Júlia, é o fracasso da civilização, claro, sem dúvida, mas ele também diz que é inevitável, que seria uma ilusão a gente pensar que vai chegar um dia que não mais existirá nenhuma guerra. E por que isso? Porque o instinto, né, a pulsão destrutiva, ela é inerente ao ser humano. A gente, né, é constituído pela pulsão de vida e a pulsão de morte. E nós não podemos eliminar, exterminar nenhuma delas. O que a gente pode diminuir, arrefecer as pulsões agressivas, a pulsão destrutiva, a pulsão de morte. Nós podemos sim diminuir consideravelmente, mas uma vez que ela não pode ser erradicada, a gente não pode também esperar ou viver como uma ilusão, assim, que nunca vamos ter guerra. Isso não significa que devemos achar a guerra algo normal e inevitável. Não, a gente tem que lutar, sim, pelo combate à violência. Desde os mais de violências menores em termos de extensão ou de intensidade, comparando com uma guerra, porque são os pequenos conflitos que vão evoluir para uma guerra, né? Então ele vai falar que a gente tem aqui, né, pulsões de dois tipos, as chamadas eróticas, que é a pulsão de vida, né? E ele fala no sentido de Eros, no banquete de Platão, ou ainda sexuais, com uma extensão consciente do conceito popular de sexualidade. Bom, e a outra pulsão que nos constitui é a pulsão de destruição, a pulsão de ódio, a pulsão de agressividade, classicamente chamada como a pulsão de morte.
Então, esse jogo aí, esse diálogo entre pulsão de vida e pulsão de morte, ele é constitutivo, né, do ser humano. Claro que o ideal é que a gente seja regido predominantemente pelo instinto de vida, pela pulsão de vida. Mas a agressividade também faz parte e é necessária. Quando eu falo agressividade necessária, não estou falando que a gente tem que ir lá, bater no outro, ou tem que entrar em um país, entrar em guerra com o outro. Mas se a gente pensar que nem toda agressividade ela leva à destruição. Por exemplo, para eu estar aqui com vocês hoje, eu tive que ser agressiva no seguinte sentido. Eu tive que levantar do sofá, ligar o celular, preparar aqui tudo. Eu tive que ler esse texto para revisar aqui, me posicionar melhor. Eu tive que fazer um folder anunciando que ia ter. Então, isso é agressividade no sentido de movimento, né? De você imprimir uma energia para fazer determinadas ações. Até para falar a gente precisa de agressividade, senão é o oposto disso, seria uma pessoa altamente deprimida. Ela não tem essa agressividade que move para falar, para tomar banho e etc, né? Olha, vamos aqui, a Rosa está fazendo uma questão. Não seria a guerra a pulsão de vida, de agressividade, a pulsão de morte, a desesperança e a depressão? Não, para o Freud não. A pulsão de vida e de morte, elas estão dentro de cada um de nós, né? Constitutivo do humano. E a pulsão de vida, ela é sempre direcionada para construir, para agregar, para trocar, para respeitar, para amar. E a pulsão de morte é a destruição, o ódio, né? É tudo isso. Se a gente pode trazer Melanie Klein para essa discussão e pensar até o quanto da inveja também tem um quê aí de pulsão destrutiva. Aí você fala em desesperança, você me lembrou um conceito muito caro ao Winnicott, que é o conceito da esperança. Ele fala que a esperança, na realidade, a gente poderia até chamar de fé, que é a gente acreditar na nossa capacidade de lutar, de mover, de amar e acreditar também no ambiente em que a gente vive, onde a gente possa confiar nas pessoas ou na cultura. Por exemplo, um dos comentários bem comuns nessa guerra de Israel, muita gente falando, a segurança fracassou. Ninguém imaginava, né, Israel, um país que investe tanto em segurança, que seríamos assim pegos de surpresa. De repente, os caras invadiram o país, um país extremamente seguro, justamente porque é muito atacado. Ou seja, tem uma crise de segurança e de confiança no governo, né? Então, será que o governo pode nos proteger nesse momento lá, né? Agora, então, por isso muita gente sai, né? Porque se tivesse uma fé ali que rapidamente fosse tudo restaurado, as pessoas ficariam. Mas a gente pode pensar nessa fé, nessa esperança que o Winnicott coloca, não só em termos de guerra, né, como eu dei esse exemplo, mas quando a gente cresce num ambiente seguro, afetivo, que tem ali uma estabilidade, que a criança precisa de estabilidade, então a tendência é crescer acreditando no outro, acreditando no ambiente, acreditando em nós mesmos, né? Nesse sentido. Então, o Freud vai falar que as duas pulsões, tanto a de vida quanto a de morte, elas são indispensáveis ao ser humano. A gente não funcionaria se a gente também não tivesse a pulsão de morte. Mas vamos lá, vamos com calma. Uma dessas pulsões é tão indispensável quanto a outra. Da ação conjunta e antagônica de ambas surgem as manifestações da vida. Olha que interessante, né? Então, ali, porque imagina também se a gente só transbordasse amor.
Se a gente não tivesse, por exemplo, talvez, força para colocar alguns limites, a coisa não iria funcionar, né? Então tem horas que a gente precisa ser firme mesmo e, entre aspas, brigar por algumas questões. Né? Então ele diz, né, que a gente precisa ser composto de eros, de pulsão de vida, e de destruição, de tânatos, de pulsão de morte. E é o interjogo entre essas pulsões que pode nos fornecer, entre aspas, ali um equilíbrio. Vamos lá, Bianca, beijo, Bianca. Ela fala aqui, o trauma instalado será enorme. Sim, né? Já a segunda pessoa que pede para falar dos refugiados e do trauma, então eu vou falar. Assim, o que a gente tem num cenário de guerra? O próprio nome, né, já nos leva a pensar em destruição, em caos, em morte. Na melhor das hipóteses, se é que isso é uma boa hipótese, a destruição do cotidiano das pessoas. Então você não tem mais trabalho para ir, você não pode sair à rua porque uma bomba literalmente pode cair na sua cabeça e por aí vai, né? Até você perder familiares, amigos e ver, mesmo que não seja pessoas tão próximas, você vê a morte do outro, né? É tudo muito difícil e muito forte. Então, a gente tem um tipo de trauma que é bem peculiar, né? Que o Freud, depois que ele tem o contato com os soldados que serviram na Primeira Guerra, ele amplia o conceito de trauma. Até então, ele achava que todo trauma era produzido pelas nossas fantasias, principalmente a fantasia de sedução, né, relativa ao complexo de Édipo. Quando ele conhece, né, de perto os soldados que foram para a Primeira Guerra Mundial, ele constata que um evento externo, ou seja, promovido pela cultura, pode sim invadir o psiquismo, ou se quisermos falar, o mundo interno do sujeito e provocar ali um trauma no seguinte sentido: esse acontecimento ele é tão forte, tão impactante, que a gente não consegue elaborar, não consegue compreender, não consegue atribuir um sentido. E somos fortemente impactados. Muitas pessoas, claro, estou falando de um caso extremo, né? A partir daí pode desenvolver patologias, inclusive. É tão forte tudo que ela viveu, que ela viu, que às vezes, né? Entre aspas, a opção, porque não é bem uma opção, mas enfim, tem que dar algum nome, né? Que o recurso ou o modo como ela reage fazendo um surto psicótico, por exemplo, ou algum outro tipo de adoecimento. Ela se sente tão fragilizada, tão desamparada, que no limite desenvolve uma psicopatologia. Ou uma doença física também, enquanto sintoma, quanto expressão, sim, de uma experiência recalcada, né? Então, assim, quem está numa guerra, além da violência, da destruição, você vai lidar com o luto. Você vai lidar, né? Por exemplo, as pessoas que precisam deixar sua cidade ou seu país. Eu falo sua cidade porque num país em guerra, algumas pessoas permanecem no país, mas vão para uma outra cidade, para um outro ponto do país, onde a guerra não está tão intensa. Então são tecnicamente, juridicamente, é chamado de deslocados internos. Ele abandona a sua vida, a vida que ele tinha até então, e vai para uma região dentro do seu país onde ele está um pouco mais seguro ou menos inseguro, né? E tem os refugiados, aqueles que vão procurar abrigo em outro território. Eles cruzam a fronteira internacional do seu país. E aí já começa o desafio, porque nem todo mundo pode fazer isso, por questões do contexto, da família e etc., ou mesmo financeira, né? É caro porque tem muitos exploradores,
numa cena de guerra. Tem os atravessadores, e eu não estou falando só vamos dizer assim, dos poderosos. Eu estou falando, de repente, de um vizinho nosso que fala, eu consigo te tirar daqui, mas é tanto, e põe um preço lá em cima e consegue te tirar clandestinamente do país para você não morrer. Então as pessoas ganham dinheiro com essa catástrofe que é a guerra. As mais variadas pessoas. Bom, então é caro você sair, depois nem sempre você consegue buscar refúgio no país que você gostaria, em função das leis de cada país, né? A lei do refúgio, a lei da imigração, seja lá que recurso jurídico se lance mão para tentar ser abrigado, né? Então, por exemplo, entre os refugiados que vieram da Síria, o que mais eles falaram é que o Brasil era um dos poucos países que aceitavam sírios, né? E eu lembro de um rapaz, de um senhor, que ele dizia: o país vizinho do lado é a mesma língua, a mesma região, mesma cultura praticamente, a mesma religião, e eles não querem sírios, né? Então, o que ele... tinha o Brasil e um outro país, que eu não lembro qual que aceitava. Quando eu falo aceitar, é aceitar legalmente, né? Então, ele falou assim, aí eu optei vir pelo Brasil, porque era mais distante da Síria. E aí ele vai colocar, esse entrevistado também, que ele tomou raiva de todos os árabes, né? Por quê? Diante da indiferença que ele sentia, que os países vizinhos tinham para o drama que eles estavam vivendo. Quer dizer, é ali, é o meu vizinho, mas eu não posso dar a mão. Como a gente está vendo aí, o Egito, né, fechando a fronteira, porque, imagina, 1 milhão e pouco de pessoas podem entrar lá, quase 2 milhões de pessoas podem entrar lá, e o que os países temem, nesse caso, é o caos também, a desorganização da economia, aquela velha história, que aí tem um outro texto do Freud que pode nos ajudar a pensar nisso, né? Que é o estrangeiro. O que o outro, que vem de longe, mobiliza em nós algo que nos incomoda e nos ameaça. Então esse estrangeiro, ele fica o representante, né, dessa possibilidade de restrições, de enfraquecimento e etc. Mas aí dá uma outra live. Todos os temas, né, que envolvem o psiquismo humano são bastante complexos. Bom, então, assim, o refúgio, ele geralmente acontece não como uma opção genuína, mas passa a ser uma opção quando o nacional se vê impossibilitado de continuar com segurança no seu país. Não é que as pessoas sempre, esses sírios, sempre quiseram vir morar no Brasil. Não, que de repente era isso que tinha, e que bom que existia essa possibilidade, né? Que eles puderam entrar legalmente. Outro ponto, a viagem para cá é de avião, não precisava fazer aquelas travessias precárias no oceano. Então, tem uma série de questões aí que contam, mas acima de tudo é onde me aceitam, né? Não posso pensar, eu quero morar em Angola ou eu quero morar na Suécia. Não, o critério não é esse, é em que país eu posso entrar legalmente. Aí, dentro dessas opções, que para os sírios era o Brasil e um outro que eu realmente não me lembro agora, aí eles foram fazer as escolhas. Claro que tem as pessoas que optam, né, por um ingresso clandestino, e aí elas vão tentar em qualquer país que elas queiram, mas tem uma série de riscos em função disso. Então, é tudo muito complexo e tudo muito caro. Vamos lá. Como pensarmos uma possível influência da pandemia nas guerras? Silvia, muito interessante a sua pergunta, né? Porque a pandemia, ela é também um choque, um trauma, que foi ali
para muitas pessoas na proporção de uma guerra. Se a gente lembrar daquelas cenas na Itália, que eu nunca vou esquecer, aquelas imagens da TV, caminhões e caminhões do exército italiano recolhendo corpos para enterrar numa vala comum, gente, isso é cena de guerra. É cena de guerra, né? Então isso abalou imensamente o psiquismo. As consequências da pandemia, as consequências psíquicas, segundo a Organização Mundial de Saúde, a gente vai enfrentar nos próximos 20 anos. Então fica até difícil dizer o que exatamente, como que influencia. Mas o mundo passou por um período de extrema vulnerabilidade. Será que a gente já estava recuperado? Ou os israelenses e os palestinos que estão na faixa de Gaza, será que eles já estavam recuperados? E aí eu falo tanto do ponto de vista psíquico como material também. Muita gente ficou desempregado na pandemia, perdeu familiares e tudo. Já se recuperou de todas essas perdas? E o sentimento de desamparo, de vulnerabilidade, nem sempre ele é dissolvido, não sei, não é nem bem essa palavra, mas enfim, assim com rapidez, com facilidade. A gente está falando de trauma. O inconsciente ele é atemporal. Então, tudo aquilo que não foi elaborado, né, ou seja, está recalcado, portanto, gerou um trauma psíquico, ele permanece atual. Mesmo enquanto a gente não elabora os nossos traumas, eles continuam atualíssimos, seja um dia depois, 30 anos depois, e influencia as nossas escolhas, as nossas decisões. É daí a importância da psicanálise, né? Poder fazer realmente um trabalho de análise sério, né? Olha aqui a Maia falando a pandemia, cada um em sua casa, que um inimigo que não sabia quem é. Pois é, ainda tinha esse elemento aí intangível, né? Porque o vírus era invisível. Não foi pouca coisa a pandemia. Bom, mas o que nós precisamos então... Oi, Lígia. Beijo. O que nós precisamos, né? Não vamos esperar uma guerra, nem pensar que só os dirigentes dos países ou dos grupos terroristas precisam trabalhar sua pulsão de morte. Todos nós precisamos, porque nós também temos as nossas guerras particulares. Claro, nós viemos falar aqui das guerras bélicas, né? Mas nós temos as nossas guerras particulares, que também podem destruir, né, uma série de possibilidades que estariam disponíveis para nós, mas em função desses traumas aí a gente vai se prendendo e não vai fazendo uso de uma série de possibilidades. Então aqui, olha, então ele vai falar aqui, voltando à pulsão de morte, né? Que ela opera no interior de cada ser vivo e almeja levá-lo à dissolução, reduzir a vida ao estado de matéria inanimada, né? Porque a destruição nesse sentido, para a pulsão de morte, retomar aquele estado anterior à vida. Né? E a gente, para atingir isso, precisa morrer. Então, olha que perigo. Só que essa força destrutiva, nem sempre a gente faz assim, volta para nós mesmos, a gente volta também para o outro. Seja de pessoa para pessoa, de país para país e por aí vai, né? Então, quando a gente volta para fora, volta contra os objetos, é que as brigas e as guerras, né, elas se desenvolvem, né? Então ele diz aqui que
Não se trata de eliminar completamente a tendência humana à agressão. Pode-se tentar desviá-la o bastante para que ela não tenha de encontrar sua expressão na guerra. Né? E aí cada um vai ter um jeito de desviar, como diz o Freud. A gente pode mais do que desviar, a gente pode elaborar ao longo de um processo de análise aquelas as pulsões agressivas, os traumas que mobiliza ódio e muita dor. Né? Vamos lá, Bianca fala aqui. Para além da pulsão de morte, no caso dos dirigentes, podemos pensar em perversão? Uau! Mas será que a perversão também ela não, né, não tem o seu quê de pulsão de morte? Porque se a gente for pensar, o perverso, ele não se preocupa com a preservação da vida, mas ele quer esvaziar aquela angústia absurda que toma conta dele, e aí ele vai dirigindo, né, todos esses impulsos aí, essas pulsões, melhor dizendo, para o outro, e claro que se volta também contra ele, né? Se volta também contra ele. Então, tem sim muita pulsão destrutiva na perversão. Então, ele fala assim: se a pulsão para a guerra é uma decorrência da pulsão de destruição, então é natural evocar contra ela o oponente dessa pulsão, que é Eros, que é a pulsão de vida. E é neste sentido que o Freud fala que a cultura mobiliza, desenvolve a pulsão de vida, a construção, porque geralmente a cultura nos leva a construir algo. Seja um grupo que toca violão junto, por exemplo, alguém que põe as suas angústias numa tela, faz um quadro, você busca leitura, a partir disso você vai abrindo os horizontes, né? Vai refletindo, você vai assistir a uma peça de teatro, você consegue pensar a partir de outro ponto de vista. O que aquela peça trouxe que de repente a gente nunca tinha refletido sobre isso? E o quanto isso também pode nos inspirar a assistir a uma outra peça, ou a ler alguma coisa, e por aí vai, né? Então, é nesse sentido. Ele vai falar, né, o Freud, que as ligações são de dois tipos, né? As ligações entre as pessoas. Ou por objeto de amor, mesmo que não tenha metas sexuais, porque a gente não ama só com o objetivo de fazer sexo, tem o amor, né, entre irmãos, por exemplo, família, amigos que não tem essa questão sexual envolvida, né? E aí ele diz assim, a psicanálise não precisa se envergonhar para falar disso, porque a própria religião diz, ama teu próximo como a ti mesmo. Né? Então ele diz, até ele que não gostava de religião, de falar, né? Enfim, mas ele recorre aqui nesse texto. Mas só que ele diz o seguinte, é muito fácil falar, ama o próximo como a ti mesmo, difícil é cumprir. Né? Difícil é cumprir, justamente porque nós somos constituídos não somente de amor, mas também de ódio, de agressividade. Isso faz parte da nossa essência, né? E, bom, e aí um outro tipo de ligação que ele volta a repetir aqui é por meio da identificação. Tudo que produz interesse comum entre as pessoas suscita sentimentos comuns. Então, por exemplo, pessoas que gostam de tocar violão, elas estão unidas por um interesse comum, que é tocar violão, cantar e etc. E isso cria uma identificação positiva, vamos dizer assim, entre elas. Elas estão unidas ali, compartilhando algo construtivo, né? E aí ele diz que é por meio dessas identificações que a gente constrói o grande edifício da sociedade humana.
Me provocou aqui a pensar na questão do pertencimento, como é importante a gente sentir que pertence a um ou a alguns grupos, seja a própria família, seja um grupo, por exemplo, das pessoas interessadas em psicanálise, é isso que nos une aqui hoje, né? Ou pessoas curiosas pelas questões da humanidade, como a guerra, e vem aqui para a gente trocar ideias, né? Então, o fato da gente sentir pertencendo a algum grupo, alguns grupos, acho que também é um grande, é que eu vou dizer, mobilizador dessa pulsão de vida, né? Quando a gente não está ligado a nada, acho que nós estamos mais vulneráveis às mobilizações, aos ataques dessa pulsão destrutiva, né? A gente perde sentido, você não faz nada que gosta, nada que traga um sentido para a sua vida. E por fim ele vai colocar aqui, né, que a guerra aniquila vidas humanas cheias de esperança, coloca cada um dos seres humanos em situações que o degradam. Porque não é só a morte que degrada, né, o ser humano. As humilhações, a fome, os maus tratos, sofrimento de variadas naturezas as pessoas enfrentam numa guerra, né? Bom, e aqui é aquela parte que eu falei lá atrás, que ele diz que obriga as pessoas a assassinarem as outras, o que ele não quer. Destrói valores materiais preciosos, por exemplo, seu patrimônio, a sua casa, e por aí vai. Você perde tudo, você fica vulnerável no sentido mais literal, você não tem onde se abrigar, onde colocar a cabeça para dormir. É nesse nível, né? Vai implicar em resultados no trabalho e numa série de questões, né? Então, dentro desse cenário de guerra, é onde quem pode sai do país, né, ou da cidade para se proteger. E aí tem uma outra batalha, né, que é se reconstruir o seu psiquismo que foi desalojado. Então o homem ele é desalojado dele mesmo. Olha, eu morava no Brasil, morava em São Paulo, em tal lugar, eu tinha tal trabalho, eu tinha isso, tinha aquilo, de repente perdi tudo isso. Tudo isso foi dissolvido. Eu vou precisar me reconstruir. Vocês devem lembrar que no ápice da guerra da Síria, veio muita gente para cá que foi trabalhar em profissão que não tinha nenhuma relação com o que eles faziam na Síria, né? Muitos médicos vão ser balconistas, e eu não estou falando que um é menor, outro maior, mas são atividades completamente distintas. E, enfim, então tem todas essas implicações. Você se afastar da sua língua, da culinária do seu país, ou seja, dos elementos da cultura, além do seu cotidiano, traz um desamparo extremo. E o desamparo é um sentimento muito primitivo. Ele se faz presente quando a gente nasce, né? Que a gente sai daquele abrigo lá do útero e pam, cai num lugar cheio de estímulos que a gente não sabe como funciona, e aí vai desenvolvendo ali o psiquismo e também a parte física, né? Vai desenvolvendo tudo isso. E aí depois a gente vai vivendo outros desamparos, né? Pelo menos é assim que a gente vai lidar, tende a lidar. Quando vem o desmame, quando a gente entra na escola, os clássicos, né? Aquelas situações traumáticas que toda pessoa vai viver, independente do contexto familiar ou país em que ela nasça, né? Bom, eu já falei bastante, queria que vocês falassem algo, comentassem, contribuíssem, ou fizessem perguntas. Não sei se ficou alguma coisa que eu pudesse acrescentar, algum aspecto, não sei se eu respondi tudo.
Além do trauma da própria guerra, exatamente, Flávia, um beijo. O cenário da guerra, ele é caótico de todas as formas, né? Então, por exemplo, tem uma das pessoas que eu entrevistei que, porque assim, claro, com exceção esse ataque de Israel, teve um movimento muito forte, que foi aquela invasão, que foi na festa, que foi, então ficou muito evidente. Mas, certamente antes, já deveria ter alguns sinais. Então, se a gente pensar, por exemplo, na guerra da Síria, não teve um marco como essa invasão que houve lá em Israel. Então era um conflito estourando numa cidade aqui, o povo brigando numa outra cidade, foi explodindo, explodindo. E para quem está lá vivendo o dia a dia, não se dá conta da grandiosidade, né, desses conflitos, do tamanho, da dimensão que aquilo ocupou. E por que não se dá conta? Porque ao se dar conta é olhar para essa destruição, é constatar que está perdendo a tranquilidade, a segurança e uma série de questões. Então, isso é clássico na definição do trauma, né? Aquilo que a gente não consegue nomear, não consegue compreender, que constitui o trauma, né? Então, teve vários sírios com quem eu conversei que, enfim, cada um percebeu que o país estava em guerra num dado momento, né? Então, enquanto eu conseguia ir para a escola, eu achava que eram coisas isoladas. No dia que eu não podia ir para a escola, que fica 5 minutos da minha casa, aí eu me toquei que a Síria estava em guerra. O outro fala, bom, eu vi que a Síria estava em guerra porque explodiu, teve uma explosão perto da minha casa, aí ele disse que saiu do jeito que ele estava, de tão forte que foi. Quando ele chega lá na rua, ele viu que tinha um carro pegando fogo e tinha uma pessoa dentro. Ele puxou esta pessoa. Quando ele puxa a pessoa, a perna da pessoa fica lá dentro, né? Então tinham botado uma bomba que decepou a perna de alguém. Então ele falou, opa, peraí, isso aí não é mais um conflito isolado, a coisa tá grande. Exatamente, desmonta a sua forma de existir e nos desaloja enquanto sujeito, né? A gente vive esse abalo identitário. São muitas cenas de violência, cenas de horror, né? É de horror. Olha aí, né? A Flávia falou algo interessante, assim, que a guerra é sempre uma destruição das nossas construções. Aquilo que você levou a vida inteira construindo em poucos minutos, né? Eu lembro de uma entrevistada que ela dizia assim, eu não tinha nenhum, quando eu precisei fugir, eu não tinha nenhum documento que falasse que eu sou uma pessoa. E aí tem a questão da fala, né, da língua, fui conversando com ela. Então, por quê? Ela disse que lá na Síria não é comum, nem existe carteira de identidade, só para as pessoas maiores de idade. Como era adolescente, ela tem um registro de nascimento que só levava para situações muito formais, onde tinha certeza que ela iria precisar. Não é comum aqui, como a gente sai sempre com a identidade na carteira, né? Então, ela olha o equivalente disso no psiquismo dela. Eu não tinha nenhum documento que provasse que eu sou uma pessoa. Então, o senso de pertencimento à humanidade, à raça humana, ele é abalado. Falar sobre o poder, né, do conceito no Freud, ele fala aqui. Eu falei um pouquinho no início, né, do poder no sentido de força mesmo, né, de dominação, daquele que está no comando, né. Eu falei um pouco disso no começo, mas terminei indo para a questão destrutiva, porque ela está em várias guerras, né? Não só nas lutas armadas, mas às vezes nas guerras que travamos internamente,
Bom, se você tem alguma pergunta específica sobre o poder, porque o Freud vai falar assim, aquela questão dos reféns, como eu falei, né? Como o poder de subjugar, de humilhar, de torturar o outro, isso é muito comum nas guerras. Aquele que tem mais poder bélico tem uma vantagem, ou aqueles que têm uma inteligência, como é que dá o nome disso, gente? Que investiga, nossa, deu um branco agora. É inteligência mesmo, né? Tem que a polícia tem, a história da inteligência, que aí consegue ver lá na frente os movimentos da parte contrária, pode ser, o poder pode vir, né, desse tipo de organização. Mas, acima de tudo, o poder que o Freud ressalta é o poder de um grupo que está ligado não pela violência, pela coerção, porque foi obrigado a estar ali, etc., mas porque eles se identificam, né? Eles compartilham interesses comuns. Então ele coloca que esse é um grande poder que pode fortalecer qualquer grupo que está numa situação inferior, mas que, se contar com esse tipo de força, pode ganhar superioridade. Pois é, sem lenço, sem documento, não existe, né? Olha, e assim, os depoimentos passam por muitas questões, né? O próprio luto de todas essas perdas, até da saída do país, né? E o confronto com uma cultura nova, com outro jeito de ser, completamente diferente do seu. E aí cada pessoa vai ter maior ou menor abertura para o novo, para se permitir questões diferentes. Só que, ao mesmo tempo que ela poderia se abrir, ser receptiva a uma nova cultura, ela está lidando com vários lutos, com várias perdas. Então é uma tarefa muito complexa. Elaborar o trauma de uma guerra, por isso que a literatura mostra, né, que leva gerações. Muito do que se vive numa guerra não é elaborado por aquela pessoa. Por mais que ela consiga elaborar algumas questões, outras tantas vão ficar lá. Às vezes a pessoa nem tem consciência, geralmente não tem mesmo, né? E então ela vai transferir, vai passar como uma herança psíquica para a geração seguinte, que por sua vez também pode não dar conta de tudo, que passa para uma outra geração e por aí vai. Que foi aquele pôster que eu fiz essa semana de um general americano que lutou na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, que ele diz que só conhece o fim da guerra quem morre, porque enquanto você está vivo, a guerra que você viveu, que você enfrentou, ela vai produzir uma série de questões, na maioria traumática, mas é claro, a gente não pode esquecer que passado essa fase mais dura, pode-se abrir também espaço para criatividade, para renovação, para construção, né? Se o estrago não for tão grande, para a construção de algo novo e autêntico, né? Foi expulso para sobreviver. Exatamente, a pessoa fala, eu decidi fugir do meu país. Decidiu, entre aspas, né? Decidiu em função da falta de opção de ficar lá, por exemplo. Da importância que é preservar a vida, sair desse ambiente perigoso, né? Então, é isso mesmo, Sol, concordo com você. Então você vê, em um minuto a vida muda, né? Porque quando a pessoa se dá conta que o país está em guerra, que não tem mais condições dela viver, tem alguns entrevistados com quem eu conversei que saíram numa viagem clandestina porque o governo não queria que ninguém saísse. Então só a mãe dessa garota sabia que ela ia sair, ela não
pediu do pai, porque senão poderia chamar atenção e alguém dedurar para o governo, um vizinho ou coisa do tipo. Então ela sai simplesmente com uma mochila, com um mínimo de coisas possíveis, que é para não configurar a saída dela do país, uma viagem. E aí, o trajeto da viagem, a série de apuros que ela passa até chegar num outro país, gente, é algo complicado. Oi, Cláudia. É tudo muito forte. A Cláudia está falando que a guerra deixa inscrições, muitas, para além das possibilidades de elaboração. Pois é, porque o trauma de guerra é aquele trauma do excesso, sabe? Que é muito difícil você elaborar tudo e aquilo fica tudo muito presente, né? Aquilo vai, essas imagens, essas memórias se repetem, então tem um excesso. É tanto que a forma de você trabalhar com um paciente com um trauma de guerra, vamos dizer assim, é diferente de alguém que vai, por exemplo, falar, não estou dizendo que um é mais importante que o outro, nada disso, mas é diferente a condução daquela pessoa que vai falar das suas fantasias psíquicas, que são importantes também, aqueles traumas relativos às nossas construções psíquicas e etc. Ali a gente tem mais recurso para lidar com aquilo, porque o trauma de guerra, a violência de uma guerra é extremamente invasiva e destruidora. Não destrói só a casa que você morava, o país e etc. Por exemplo, abala o senso de pertencimento, abala o seu conceito, a sua ideia de identidade. As pessoas não sabem de repente, mas quem elas são? Eu era assim, eu tinha uma vida assada, e agora? O que eu sou? Ou o que vai ser de mim? O que tem pela frente? Né? Como é que eu vou reconstruir a minha vida? Então, destrói não só a parte concreta, física, patrimônio, etc., mas destrói às vezes a nossa esperança, a nossa confiança, provoca esse abalo identitário, enfim, a destruição é bastante ampla. Aqui a Rosa está falando que pensando na rejeição dos países, né? Esse é um assunto urgente, né? E não é nada em torno da guerra é simples, tudo é muito complexo, né? Então, por exemplo, agora o Egito fechou as fronteiras. A gente fala, poxa, mas é um irmão, um ser humano, né? Que poderia ir lá e tal. Só que o dirigente, ele pensa, tá, como é que eu vou acomodar 1 milhão de pessoas aqui? E aí as pessoas acho que também têm pouca disponibilidade para pensar junto, né? Para expandir as opções de contribuir com o desfecho. E aí a humanidade parece que fica em segundo plano, infelizmente. A Sol está falando que o filme As Nadadoras, baseado em fatos reais, mostra um pouco essa luta numa travessia perigosa para outro país. Nossa, até minha analista já me falou desse filme, né? Porque foi meu tema de doutorado. A gente podia, vou me comprometer com vocês. Vamos assistir a esse filme e um pouquinho mais para frente, nos próximos dias eu marco para a gente discutir aqui, fazer uma live para comentar o filme. Hoje eu recebi até alguns comentários lá no YouTube falando, poxa, tô esperando mais discussão de filme. E é legal, né? O cinema. Aliás, a gente está falando de cultura, né? Promoção da cultura, como Freud indica no texto. Então fica aí pré-agendado, embora sem data definida por enquanto. Pessoal, alguma colocação, alguma pergunta? Alguma coisa foi o filme é As Nadadoras. O Insulto também é outro filme que estão falando muito, mas vamos aos poucos. Vamos As Nadadoras, e eu quero sim assistir o Insulto, ainda não vi, já vi sua indicação nos stories e até comentei que quero muito ver, a gente pode fazer isso num segundo momento. Bom,
Tem muita literatura que pode ampliar o conhecimento de vocês sobre a guerra e essas situações todas em torno da guerra. Hannah Arendt, Primo Levi, tantos. Eu posso fazer um post. Aliás, acho que eu já fiz esse pôster indicando literatura em torno da guerra. Eu vou passar para os stories para vocês, quem perdeu o post, pegar lá essa literatura, que eu acho que é muito, muito bacana para a gente entender de um modo mais amplo a quantidade de questões que uma guerra alavanca, né? Obrigada, Bianca, obrigada, Cláudia, obrigada a todos, Selma, Lígia, Sol, obrigada a todos vocês, né? Acho que é super importante a gente poder conversar e trocar, pensar a nossa existência, pensar a humanidade, pensar a cultura, pensar aí os rumos, né, da nossa existência, do mundo, e é só trocando que a gente alcança isso. Beatriz, obrigada a todos vocês. Eu vou deixar a live salva, tá bom, gente? Um abração, uma boa semana.